Já começou. Vendo aqui. Opa, começou a entrar. Marilza Barbosa, Ana Luísa, João Carlos. É porque você entrou um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Bom, pessoal, vamos fazer um esquema que hoje nós vamos falar sobre a programação do Centro Cultural Paradisíaco para os próximos 3 anos, quer dizer o seguinte, 2019, 2020 e 2021, quer dizer, então, segundo o que eu penso, entraremos então na era do dia, né? 2021 entraremos na era do dia. Então, programação para 3 anos. Vamos fazer o seguinte, vou falar basicamente dessa programação, vou falar dois pontos, não seria a palavra, sobre dois assuntos, compreende essa programação, compreende duas coisas. Quer dizer, uma são os alvos específicos do Centro Cultural Paradisíaco. Quais são esses alvos específicos? E o outro é o planejamento do Centro Cultural Paradisíaco para esses 3 anos. Então, para ficar assim uma coisa mais didática, não mais didática não é a palavra, para envolver vocês mais na história, à medida que eu falo, dou uma parada e eu espero que vocês, querendo fazer alguma pergunta, algum comentário, para enriquecer, como se fosse mais uma busca realmente do que a gente pretende alcançar, pretende fazer, entendeu? Como se fosse algo assim para a gente deixar registrado para as pessoas. E, eventualmente, o que eu espero é que isso aí vai servir para esse nosso site que o João está criando, que tem um nome, mas ainda não vai ser revelado, né? Alvos específicos, nós temos 3 alvos específicos. Então, eu vou falar e espero que vocês façam alguma manifestação aí. Vou falar devagar, hein? Orientação do Messias Meixo Sama, orientação dele, em relação a quê? Aos seus ensinamentos, a orientação do Meixo Sama em relação aos seus ensinamentos, que envolve dispô-los, quer dizer, então, essa orientação do Messias, em cima dos seus ensinamentos, que envolve dispô-los, esses ensinamentos, né, para 3 coisas: para estudo, para escrito e para ensino, bem como para sistematizá-los, ou seja, os ensinamentos, a fim de vir a ser a cultura hegemônica do século XXI. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Está bem claro? Alguém quer saber de alguma coisa? Né? Você vê que a ideia é essa que a gente pretende fazer. Quer dizer, porque no fundo, né, a gente quer se envolver
com os estudos dos ensinamentos do Meixo Sama, com os escritos que a gente possa vir a receber deles ou fazer, acrescentando, ou colocando postagem, interpretando, né? E ensinar com isso, com eles. Diretamente com eles, ou então, segundo eles, levando em consideração tal. Então, esse primeiro ponto do nosso alvo, realmente, é como se pedisse assim, ó, o senhor já falou bastante, já disse tal, já expôs bastante coisa, né, nos ensinamentos e tal. Então, a gente está querendo essa orientação em relação aos seus ensinamentos, né? Que a gente possa estudar, possa escrever, possa ensinar, ou possa se envolver em relação a essas três coisas, quer dizer, né? E também se pede para sistematizar esses ensinamentos. Porque no momento que a gente sistematiza os ensinamentos, qual é o resultado disso aí? O resultado disso aí, isso tem que guardar bem na cabeça, né? O que é os ensinamentos Meixo Sama no fundo? É porque a gente chama-se centro cultural paradisíaco. É um centro que envolve na cultura, mas não é uma cultura qualquer. É uma cultura que vamos dizer, que embasa, que fundamenta o paraíso na Terra. Então a gente entende que os ensinamentos do Meixo Sama, sendo sistematizados, ele vai ganhar um naipe de cultura, né, envolvendo assim conhecimentos que vão fazer com que a gente torne essa cultura, fruto dessa sistematização, hegemônica, quer dizer, é o que determina, quer dizer, né, para o século XXI. E isso todo mundo já sabe que esse esforço nós já fizemos, foi de procurar sistematizar, que ele manda a gente fazer isso. Eu me arrisquei e fiz, quer dizer, então, ao fazer isso, como eu já falei para vocês, peguei todos os livros disponíveis na época, os ensinamentos, tirei xerox de tudo, fiquei cortando os pedaços que falava de um assunto X, botava ali. Outro, esse assunto aqui é T, é M, botava lá. E ia fazendo pilhas à medida que fosse recortando. De vez em quando, essa aqui não tem lugar nenhum. Aí botava à parte, entendeu? Criando mais um bolinho. Depois de tudo, com aqueles bolos, tudo no meio da casa, tudo, o que eu fiz? Aí pegava, não, mas isso aqui tem a ver com aquilo. Tem a ver. Aí eu juntava 3 bolinhos e botava num só, entendeu? Então, ao fazer isso, no início eu nem me lembro da quantidade, o número de bolinhos que tinha. Um monte, muitas coisas. Eu fui fazendo, classificando, até que resultou em 18. Quando resultou em 18, aí eu comecei a fazer uma classificação em cima desses 18. Porque é a mesma coisa que tem quando você faz uma classificação, uma taxonomia, por exemplo, é que você pega os animais, você vai botando esses animais aqui, bota ali, aí daqui a pouco você vê, peraí, esse aqui tem pernas, tem 4 patas, o outro voa, esse aqui não voa, você vai colocando até chegar a um ponto que você começa a entrar no mundo, agora deixa eu ver se eu me lembro quais são que são classes, né? Agora vai faltar a memória. Como se fosse assim, o vertebrado, eu acho que é reino, né? Como é que eles chamam aquilo? Você lembra disso? Bom, tem classes que eles vão botando gênero, acho que não sei se é gênero, não é mais. Animal se classifica, vertebrado e invertebrado. Aí vertebrado é ave, peixe, mamífero, invertebrado. É uma coisa assim, mas você vê, você falar ave, por exemplo, isso não quer dizer nada, isso é abstrato, no fundo é uma coisa abstrata. Porque quando você for descendo mais, aí que vai aparecer
por As várias exemplo, espécies, né? Sei lá, canários, isso, águias, sei pombo, sei lá, lá. pombo. Quer dizer, entendeu como é que é? Então, os que existem mesmo é pombo, é canário, não sei o quê. Depois você está botando o título, você vai crescendo. E foi assim mais ou menos. Quando eu peguei o 18, isso para mim é que era o básico, que eu chamei dos degraus. Depois eu fui subindo, fui botando os patamares. Então, nos 18 degraus, eu fui, botei 2 patamares, aí virou o negócio, virou. E aí fui fazendo, depois virou 3, que seriam os níveis, entendeu? Então, eu criei as coisas dessa maneira, quer dizer, eu vi, então, primeira coisa, você tem que ter uma fundamentação. Depois, a outra coisa, você tem que ter uma salvação. Depois, uma missão. É assim que eu fiz, fundamentação, missão e salvação. Eram os 3 níveis. Agora, quando você baixa para os patamares, né, aí você começa a ter, assim, irmão, fundamentação. Aí eu vi que tinha coisas que eram dos princípios. Princípio, o que que é? Princípio, começar essa cultura da nova era. Como é que a gente vai fazer? Você tem Deus, você tem os mundos, né? Pensa assim, irmão. Você tem Deus que criou, princípio. Você tem o mundo que ele criou, os mundos. Não foi só um, material, espiritual, divino. Depois ele tem o quê? Que é o mais importante. Porque no mundo tem tudo lá, os seres todos, mas o destaque, o instrumento é o homem. E com isso a gente fez o patamar dos princípios, são esses 3 degraus, entendeu? Aí depois a gente vai para outra religião. Como é que você começa uma outra religião? Com o Messias. Quer dizer, dentro dos homens, a gente vai partir. Agora o Messias é o mais importante. Aí depois o Messias é religião e a cultura. Aí sai desse nível, que é o nível da fundamentação, a gente entra para o nível da salvação. E quais são os patamares? É colunas de salvação, e são os poderes. Porque você, com as colunas de salvação, você fica com o jorei, a agricultura, o belo, né? Ou seja, você alimenta o espírito, né? Purifica o espírito, você alimenta o espírito e a matéria, que seria com a agricultura, com os alimentos, e depois você aprecia o belo, quer dizer, você tem outra forma de se purificar. Mas depois, quando entra no canal da sociedade, quer dizer, o nível de salvação, né, não é só as colunas, você precisa dos poderes para você construir o paraíso na Terra, construir sociedade ideal, tal. Você precisa da política, você precisa entrar com a economia, com a ideologia, né? Finalmente, quais são os fins? Onde você quer atingir as coisas? Em questão de bens, que bens você quer atingir? Você quer ter saúde, prosperidade e paz. Agora, os fins, né? Quer dizer, a última etapa realmente da missão, qual é o fim de tudo? Você quer feliz, você quer ser feliz, felicidade, a cidade onde você vai viver e um paraíso, finalmente, mais amplo do que a cidade. Então, esse é o primeiro ponto, que é um alvo para a gente alcançar. Tá certo? Quem quiser fazer pergunta, por favor. Um outro alvo, são 3, né? O outro alvo é a direção do Messias. Sempre assim, né? O primeiro alvo era a orientação do Messias. O outro alvo agora é a direção. Não é só orientar, não. É a direção do Messias, no sentido de que os homens se tornem. Ele tem que orientar para que os homens se tornem entes celestiais, ou seja, deuses, né? E as sociedades paradisíacas. Tem muita gente, às vezes, que fica só muito preso na pessoa, no indivíduo, e não pensa na sociedade. A sociedade tem que ser paradisíaca, não pode ser um homem só, um ente celestial. Com isso eu estou dizendo que também o homem tem que ser celestial. Que as pessoas sempre atropelam quando você diz que, né, não estou dizendo que é só sociedade paradisíaca. Não, estou dizendo que são as duas coisas. Está claro?
E a terceira coisa é a concretização do sonho do Messias. Qual é a concretização desse sonho? Que assim, por volta de 2026 ou 2048, dependendo da época que a gente registra quando foi esse sonho do Mês Santo, 2026 seria mais ou menos daqui a uns 7 anos, né? Ou 2048 seria mais, referente à edificação de um centro comunitário. Foi isso que ele sonhou naquela época. Naqueles moldes de protótipo de paraíso, quer em solos sagrados ou em cidades na nova era. Eu acho que já está na hora, penso eu, não tenho certeza, né? Mas eu acho que já está chegando a hora, já está na hora da gente começar a criação de premissas. Não digo nem nada, não estou nem falando em surgimento, não, nada disso, não. Coisas mais básicas, em desenvolvimento inicial, bem inicial mesmo, dessa criação, né, desse centro comunitário. Eu já bolei umas coisas, já andei tentando aí, e vai fazer parte do nosso planejamento. Por enquanto, só estamos falando dos alvos, né? Os alvos, então, são esses três. Tudo bem? Ficou guardado? Ou tem alguém que tem alguma dúvida? Não, aqui só para você entender, a Jussara entrou e falou, cemitério entrando. Aí eu mandei os bonequinhos rindo para ela, só que eu apertei seguido, foram 3 bonequinhos rindo. Cemitério entrando, tá certo. Bom, não preciso repetir, não? Está claro para todo mundo? Bom, então vamos planejamento. A fim de colaborar na intenção de organizar e aplicar maneiras para ir atingindo esses alvos, compreende pelo menos esses 3 ativismos messiânicos. Quais são os 3? São os seguintes, né? Postagem no Facebook, transmissões ao vivo no Facebook e ida ao solo sagrado de Guarapiranga. São esses 3. É claro que eu estou sempre afirmando assim, postagem no Facebook, transmissões ao vivo no Facebook. Não sei se algum dia a gente pode vir. Não sei, quando o João fala comigo, fica meio misterioso, eu não sei dizer se algum dia ele tem um tipo de uma ideia de criar um lugar realmente que o espaço é nosso. É claro que a gente vai pagar sempre alguém, eu acho, estadia, hospedagem. Mas é assim, porque por enquanto a gente vai pelo Facebook, mas aí fica difícil, porque a gente queria, com essa formação no Mamerito, a gente queria o quê? A gente queria ter o nosso espaço. O espaço do Facebook, ele sempre tem muita gente, mas tem muita gente que não está querendo compromisso, né? É assim as coisas, entra e sai, aquele negócio todo, né, por alto. Então, o que a gente vai fazer agora nesse planejamento é abordar cada um desses ativismos. E aí, cada ativismo desse pode ter bastante coisa, né? Tá certo? Vamos lá devagar. Primeiro, as postagens no Facebook. São aquelas postagens, né, aquelas coisas postadas no site comunitário do CCP. O site comunitário, você sabe que é o Facebook. Aquele outro site que é do arquivo, que é da biblioteca, aquele é outro. Aquele é o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Esse site comunitário do Facebook, né, é obrigado a ter um nome. A pessoa não pode botar como eu botei para o outro, Centro Comunitário, Centro Cultural Paradisíaco. Então, esse leva o meu nome, certo? E nós temos esse terceiro que o João está criando, que é uma coisa mais específica para a gente aprofundar mais com algumas pessoas que querem bem para frente.
Então, postagens no Facebook são aquelas postadas no site comunitário, do Centro Cultural Paradisíaco, registradas em formação de opinião. Ou mais especificamente, formação de opinião por temas, nesse site comunitário do CCP. Por que razão? Porque eu, quando eu bolei essa ideia de fazer essas postagens, eu fazia em cima, eu faço ainda, em cima das 18 áreas de conhecimento, ou seja, em cima das áreas de conhecimento do sistema de sistematização dos ensinamentos do Islã. São aquelas áreas 18. Tudo aqui que eu faço, lá para frente você vai ver, até para cinema, para tudo, é sempre feito em cima dessas áreas. Então, essas 18 áreas, aconteceu alguma coisa, eu escutei falar, eu ouvi no jornal, sei lá o quê. Me motivou, então, a escrever um texto sobre, ou alguma coisa sobre, o que mais dá é política. Não é que eu queira, não. Se vive isso. Mas, por exemplo, aparece também em segundo lugar religião. Mas pode aparecer, por exemplo, uma coisa de agricultura. Então eu vou e escrevo, entendeu? E aí, ao escrever, eu vou criando. Bom, esse assunto aqui está onde? Está já em cultura. Aí eu estou lá na formação de opinião, suponhamos, volume 1. Aí foi assim que fui fazendo. Aí, daqui a pouco aparece outro texto que está lá dentro, eu vou colocando, entendeu? Então vai ficando organizado. Agora, eu faço isso, aí deu, sei lá, quantos volumes. Deu um monte de volumes. E aí deu naquele ano. Acho que na primeira vez eu fiz em 2 anos. Em 2 anos, o que eu fiz? Aí eu pô, se eu ficar fazendo isso aqui, esses volumes aí, isso vai ficar muita coisa. Então, eu fiz por tema. Aí, por exemplo, todos sobre Deus, por exemplo, peguei tudo que estava no volume 1, no volume 2, no volume 3, no volume 4, no volume 5, juntei tudo por tema, aí eu crio um volume de Deus, está lá, formação de opinião por Deus, relativo a Deus, relativo ao mundo, relativo, entendeu? Então, essas coisas já estão guardadas, estão arquivadas lá no nossa biblioteca, aquele www.centroculturalparadisíaco.com.br, está lá, né? Então, eu estou aí. Se você pegar aí, você vai ver. Quando você olha lá no Facebook, tem várias coisas que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando eu não pego coisa dos outros, porque aí eu pego às vezes, por exemplo, eu peguei agora o negócio do Lula. O Lula tascando o pau na Miriam Leitão. Isso aí não é meu. Então, não entra na formação de opinião, entendeu? Mas agora eu estou lembrado de um texto que eu tenha feito, eu sempre faço um monte, mas eu acabo me esquecendo. Mas teve um agora que eu bolei, eu disse assim, pô, caramba, esse pessoal, eu não sei nem o título que eu botei, mas esse pessoal assim, caramba, materialista, cara, vai ficar... Aí quando fica ali pensando sobre a morte, ele acha que não existe nada depois da morte. Eu comentei, cara, o que você ganha pensando nisso? Porque se você acreditar numa coisa boa que te deixa tranquilo pela vida, se não tiver nada depois, você acabou mesmo, então pronto, você pelo menos na tua existência você viveu bem. E se continuar, você está com entendimento. Então está tudo. Você ganha de 2-0, o outro é 0. Não lucra nada, né, com essa situação. Eu falei até um pouco da minha vida enquanto comunista, como é que era uma coisa meio esquisitão, você fazer algo que você não usufrui, né? Esse é um tipo de postagem, entendeu? Bom, ficou claro então esse ativismo chamado postagem no Facebook? Isso é uma coisa que a gente vai fazendo nesses 3 anos, vai tocando. Parece uma ideia. Eu agora, por exemplo, eu tive que fazer um semestral, porque estava tão cheio que eu digo, eu não vou chegar a fazer um ano.
Porque depois é outra problemática para quem faz a coisa física, é o número de páginas. Você tem que mandar colar, entendeu? Umas coisas desse tipo assim. Então, eu fiz o semestre, 2019, primeiro semestre, comecei esse 2020, 2019, segundo semestre, já estou, acho que, com 100 páginas. Pô, o negócio não dá. É assim, eu fico, parece que não durmo mesmo, não, sei lá. Bom, transmissões ao vivo no Facebook. Aí, para vocês terem uma ideia, eu mapeei aqui nove tipos de transmissões ao vivo no Facebook. Para você ter ideia, a criação do nono tipo de transmissão, sabe qual foi o título que eu botei? Temas livres, porque eu não sei o que eu posso fazer. O que pode acontecer? Aparece alguma coisa, daqui a pouco eu estou criando uma coisa nova, diferente desses 8 pontos que eu não acabei de falar, nem comecei a falar. Tá certo? Então eu botei já esse nono para dizer assim, ó, se acontecer alguma coisa é por aí, tá bom? Então vamos começar a falar os que já tem e tal. O primeiro a gente está chamando de apresentações, 2 ensinamentos do Messias Meixo Sama em fontes de organizações messiânicas. Entendeu? Então vamos falar bem claro. Uma coisa que a gente tinha que ter mesmo, que a gente não tem, a gente não é só a gente centro cultural para dizer, não tem. Porque Meixo Sama ele foi falando, e aí foi escrevendo em revistas e não sei o quê. Então você pensa essas coisas que parece que também não é bem assim lá. Né? Esse que seriam realmente as fontes originais. Mas aí, lá no Japão, eles começaram a dar uma organizada nisso. Tá? Mas você pensa o seguinte, quando organiza, classifica, põe não sei o quê e tal, isso já não é bem as fontes originais. Quer dizer, é e não é. Não é porque uma coisa se você... Porque uma coisa organizada que eu acabei de falar em revista, tudo bem, uma coisa que ele fazia, por exemplo, o pessoal tinha atividades diversas nas escritas. Tinha uma que ele fazia de meia-noite até as 2 da manhã. Aí tinha um cara que ficava anotando, não é isso? Isso é um tipo de coisa. Tanto é que eu já expliquei todas essas várias etapas de fazer. Agora ele dá uma palestra, por exemplo, entrevistas. Cada coisa dessa, alguém catalogava, mas como é que botava onde? Quer dizer, você está entendendo? Não é assim, então... Não tinha uma máquina formadinha direitinho. Parece que assim, pelo que eu me lembro, o único livro que ele realmente se dedicou a escrever mesmo, ele e tal, foi A Criação da Civilização, que segundo o Nakahashi, quer dizer, ele colocou em 3 volumes. Né? Mas eu já li, antes do Nakahashi, eu tinha lido em folha, era antes desse negócio de computador, quer dizer, estava tudo impresso e tal, tudo junto, né? Numa coisa só. Eu até botei uma capa dura e tal, fiz esse negócio assim. Quer dizer, agora você pensa, hoje lá tem com R$ 5.000, $5.000, você compra essa coleção que tem 42 volumes. Entendeu? É a obra de Meixo Sama lá. O tamanho dessa coleção, que eu já botei escrito e tal, né, é o mesmo tamanho do que eu tenho ali. Está vendo ali? É que você só vê 2 andares, né? Mas tem mais andar, não tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, digo 7 prateleiras. Não, as prateleiras... De baixo são 3. São 3. É. Ali só se vê 2, tá vendo? Só se vê 2, mas são 3. Esse tamanho é o mesmo tamanho dos 42 volumes lá no Japão. Agora é a mesma coisa? Não. Porque aí o que acontece? Como é que foram se constituindo isso? A do que eu tenho acesso, parece que tem mais do que isso, mas o que eu tenho acesso, eu tive acesso,
São 11 organizações messiânicas. Uma delas é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. É uma delas. Aqui mesmo no Brasil tem outras assim. Torrô no Ricari, também é importante. Também tem. Entendeu? Então são 11 desse tipo. Tem uma que agora que eu estou falando em cima dela, são compilações, eu nem sei de quem que é isso. Né? Tem a Chubei, né? Tem Seixibicai. Então tem várias, são 11. Essas 11 foram produzindo coisas em cima vamos dizer assim, juntando coisas de acordo com o seu interesse. Eu não sei realmente qual é o interesse de cada um. Por exemplo, tem uma delas que eu vejo que uma organização que só fez um livro. Por que ela só fez aquele livro? Qual foi a razão que ela fez isso? Eu não sei, eu desconheço. Né? Agora, tem outras não. Tem outras que tem um monte de livro que ela fez. Mas, por exemplo, quem eu conheço mais de perto foi o que eu convivi bastante com ele, foi o Nacarrás, que era do Templo da Luz do Oriente, que eu ia a São Paulo, lá em Perdizes. Então, sempre eu estava lá com ele, tal, batendo papo, tal. A gente trocava ideias, muito, muito rico aquilo. E ele foi um dos caras que mais escreveu para a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Mas depois, quando ele rompeu, ele formou essa outra, que seria o Templo da Luz do Oriente. Então, vocês têm ideia, assim, ele teve algo que ele pegava a coisa e ele falava dos ensinamentos, mas segundo a ideia dele, a organização. Mas tem outros que fazem de outra maneira. A última vez que eu falei da terapia pela flor. Teve aí, foi os compêndios, né? Os compêndios não. Isso que eu acabei de falar agora. O que ele fez? Ele organizou coisas que Meixo Sama, basicamente, Meixo Sama em 1953, e depois fez um panhadinho lá no final de 1949. Então ele deu uma ideia como é que você tem que fazer, tal, com as flores, tal, com o arranjo, tomar cuidado com o vaso. E depois o outro que eu fiz, 2 encontros nossos, e o segundo falei sobre o dragão dourado. Esses compêndios, né? Compêndio, acho que é outro nome, esqueci. Compilações. As compilações fizeram, o próprio nome já está dizendo, compilações sobre dragão dourado. Então, se você pegar ali, você vê, ele fala sobre o reino dos dragões, ele fala sobre isso, sobre aquilo. Você sente que o cara fez, o grupo, né? As pessoas que fizeram isso, fizeram compilações, organizaram tal, mas se você observar, bom, eu observando, do ponto de vista lógico que eu tenho, da minha formação matemática e tal, né? E o que está acontecendo? Não sei. Tomara que eu não esteja interrompendo, né? O que acontece, está dando para ver? Não, tá igual aqui no meu. Tá bom. Eu vou falando, não importa se o negócio está ficando verde assim, né? Deve ser algum hacker querendo chatear a gente. Uma vez pegaram o nosso. Botaram a foto aí do quem era? Do Che Guevara. E acabaram com o nosso site, entendeu? Mas a gente voltou de novo, tal, então tá tudo certo. Bom, vou continuar falando. Então, Pessoal, assim, manda aviso aí se tem alguma coisa alterada para vocês, porque aqui tá um negócio verde piscando na imagem toda. Quem está aí assistindo, por favor. Não, você fica assim, ó, tremilicando. Não. Vai falando. Bom, então, segundo a visão que eu tenho, né, de matemático, de lógico e tal, eu não acho uma coisa bem feita. Mas não quer dizer que não tenha, né, essa compilação não tem alguma coisa de útil para a gente. Tem, entendeu? Então, não sei se eu estou passando a ideia que é fundamental, porque depois que, ou você vê, quando você diz assim, não, eu tenho os livros da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né, o Alicerce Paraíso, outra fonte.
outra face da doença. Tá, você tem isso. É uma coisa organizada, né? Você está lá com aquela organização, mas você tem que ter ideia que isso aí não é tudo que a Igreja Messiânica Mundial do Brasil não fez tudo. Tem outras organizações fazendo pedaço de outras coisas, né? Então, quer dizer que a coisa é rica, quer dizer, é variável, né? Então, o que eu fiz depois desses ensinamentos que a gente conhece, que às vezes só conhece da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, mas tem da Torrô, tem de outros lugares. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, depois desses ensinamentos, eu tenho que botar tudo organizado, porque isso é as nossas fontes. A gente não tem aquelas fontes, entre aspas, como chamados originais do Japão. Nós temos essas fontes aí. Então, o que eu fiz? Eu organizei isso, que são, se não me engano, são 146 livros. Eu vi que muitas coisas eram repetidas, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo, fui resumindo, tal, achando quais mais importantes, e coloquei em 36. Porque 36 a gente sabe que é um número fenomenal, né? Fenomenais são 9, 18, 36, né? Então, esse número 36, eu comecei a falar um a um aí. Cada semana eu faço um, às vezes, essa última vez eu fiz até dois. E deu, acho que eu já estou na 27ª aula, eu acho. Não sei dizer assim. Mas foi 27ª, está faltando 9, entendeu? Então, por isso que eu escrevi assim, quer dizer, as apresentações dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, em fontes de organizações messiânicas, de janeiro a setembro. Quer dizer, em setembro, nós só vamos entrar agora em agosto. Se foram 9 que está faltando, é isso mesmo. 4 e 4 de agosto e 4 de setembro. Então, a gente vai terminar essas apresentações de ensinamentos em Meixo Sama, então ficou espetacular, né? Bom, Só um instantinho. A gente está tentando identificar qual é o problema. São flechas verdes. Segundo a Jussara, são raio verdes de cura atuante, para a gente aproveitar. Mas pode ser coisa do monitor. Pronto. Pode ser coisa do monitor, agora que me passou pela cabeça. eu ia fazer o seguinte, eu ia ligar e desligar, mas aí Não sei dá aqueles problemas que, se o pessoal quiser, eu tento ligar e desligar para ver o que acontece. Então a gente vai assim mesmo até o final. Não sei o que vocês preferem aí. Pena que eu acho que o João Carlos... Que Não, o João, eu até perguntei, João, será que pode ser algo do monitor? Aí a Fiore Sueli respondeu, sim. Né? O som tá piscando bom. para mim também. Não, vamos em frente, porque acho que se eu desligar e ligar, daqui a pouco tem gente que... Vai. Eu não me incomodo, não. Vai só lá. na voz, só, tá bom. Então, transmissões ao vivo no Facebook, as apresentações dos ensinamentos, tá aí, já vamos acabar em setembro. Aí nós vamos para outra coisa, que seria o segundo. Seria iniciação à formação de mamerritos. Agora a Hermínia está dizendo que a imagem do ministro está congelada. Para mim não aparece congelado. Está congelado? Está complicado. Vocês aguentam um pouco aí, mas volta de novo, porque senão eu não vou acabar, não. Só vou fazer o seguinte: vai desligar, vou desligar e ligar e vai entrar de novo. Tá bom? Entre novamente. Entre novamente. Vou fazer isso aqui o mais rápido que eu posso. Então, vamos lá. Vou encerrar o vídeo. Vera Lúcia. Voltamos. Ana. Estou voltando aos poucos aí. Vamos ver.
Sempre quando acontece isso, uns perdidos aí, em vez de rápido e entrar, não. Entrou mais alguém. Não, é você mesmo. Só a Vera Lúcia e a Ana que ficaram atentos. Eu não sei se a Vera Lúcia estava. Acho que estava. Chama pela Jussara, pela Hermínia, João. Isso não é ágil, né? Não. Não tem dificuldade, cara. Voltei, Hermínia voltou. Ele voltou muito bem, Emília. Cadê Jussara? Cadê João? Esses eu conheço pelo nome pessoalmente, né? Os outros eu não conheço. Não retomo ainda. Bom, vamos continuar, pessoas. Então, tudo normal. É. Essa iniciação à formação de mamerritos, né, que eu estou calculando, eu botei aqui 2019, mas é claro que não é isso. Ela vai todo 2019 até 2021. Vou tirar isso daqui porque isso está errado. Bom, nós começamos, a abertura foi feita em maio, no dia 2. Fizemos uma abertura, falamos o que nós queríamos com essa formação de mamerrito, essa iniciação. Depois, realmente, o primeiro deveria ser Deus, depois o mundo, depois o homem, o Messias, mas realmente eu comecei pelo homem. Então levou de janeiro a maio. De janeiro a maio, nós fizemos o homem. Quer dizer, então, demorou aí uns 5 meses para fazer o homem. Já está lá tudo feito, eu botei algumas coisas meio samba lá e tal. Outra coisa, depois do homem, nós fizemos o Messias. Porque o Messias eu criei, eu não tinha texto para ele. Bom, primeiro eu estou falando assim, como é que é essa iniciação à formação de mamerrito? Você tem uma ideia assim, tem aquelas 18 áreas de conhecimento. Aí eu peguei um livro, porque você vê, só para o homem que já demorei 5 meses, pegando um livro. Eu procuro pegar o livro um dos mais interessantes, e depois ele está falando lá sobre o assunto. E depois eu pego, de vez em quando, uns trechos, ou no final dos nossos encontros em relação a esse livro, eu pego depois no final e coloco algumas palavras, quer dizer, alguns trechos de ensinamento do Meixo Sama, dando uma ideia de que aquelas ideias que foram dadas, segundo o Meixo Sama, tem umas que ele concorda, tem outras que ele não concorda, entendeu como é que é? Então, no fundo, a gente faz uma avaliação que é diferente da Bíblia do século XXI. A Bíblia do século XXI, a sistematização, né, eu fiz em cima de Meixo Sama. Agora não, eu estou usando o Meixo Sama, entre aspas, como uma arma para ver, para poder comparar como é que as pessoas, os cientistas, ou ateus, ou lá o que seja, como é que eles olham em relação a essa área. Então eu fui botando sobre o homem, fui até um judeu, que ele é agnóstico, né? Até homossexual também, uma outra característica. Tem mais características dele. Então
Então eu peguei ele, falando sobre o homem. Ele tem 3 grandes livros aqui no Brasil. Geralmente já tem os 3 até entre os 10 mais vendidos, né? Eu sempre esqueço o nome dele, que é meio complicado. Ele tem o Homo Sapiens, ele tem o século XXI e tem o Homo Deus. Eu peguei esse Homo Deus. Então, no Homo Deus, nós fomos falando sobre isso, tá bom. Isso, hoje, agora eu estou fazendo sobre Deus, né? Deus está indo de maio a setembro. Setembro também eu acabo com essa... Você vê que maio, junho, julho, agosto, setembro. Também foram 5 meses, vão ser 5 meses, falando sobre Deus. Nós viemos desde os caçadores, coletores, como é que era a divindade para ele, passando pelo xamanismo, depois fomos para a chefia, depois fomos para essas Egito, Mesopotâmia e tal. Depois entramos no judaísmo. Aí demos vários encontros sobre o judaísmo. Agora nós estamos entrando, quer dizer, já temos 2 encontros sobre, eu acho que é 2, não, um ou 2, já dentro do cristianismo. E depois a gente faz sobre o islamismo, e aí vem a questão: Deus tem que ser global, não pode ser só oriental, nem só ocidental, né? Não só asiático, entendeu? O europeu, não sei, tem que ser, aí tem que ter essa capacidade. Mas também nós estamos aí, só em termos de filmes, são 15 filmes. Eu já fiz 11 filmes, esse da história de Deus com Morgan. Vou fazer, acho que amanhã, se não me engano. Amanhã, não, depois da manhã, eu acho. Depois da manhã eu vou fazer sobre o número 11, que é os deuses entre nós. Bom, feito isso aí, eu estava querendo dizer do Messias, por isso que eu dei essa parada. Porque o Messias, eu não consegui encontrar um livro. Você vê que essa evolução de Deus, eu estou aí com esse livrão aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes, mas não custa mostrar de novo. Ó, esse livrão aqui, Evolução de Deus, tá certo? Esse Robert Wright. Né? Mas, no Messias, cadê para encontrar um livro? Aí eu resolvi criar uns escritozinhos, assim, rápido, que eu escrevi os 6 Messias. E foi isso que eu falei. Falei sobre os 6 Messias, depois botei algumas coisas lá. Então, eu já falei já foi dado sobre o homem, sobre o Messias. Nós estamos fazendo agora o Deus, que vai acabar em setembro. E aí eu começo em outubro, novembro, de outubro a novembro, outubro, novembro, 2 meses, eu faço o mundo. Aí vocês começam a reparar que em religião, por exemplo, que seria o próximo, né? Eu pretendo dar apenas em dezembro. Quer dizer, com isso, neste ano, se eu fui até dezembro, né, até religião, então vocês têm uma ideia então, de que eu consegui praticamente varrer a fundamentação. Depois, o ano 2020, 2021 não vai ser assim, mas mais ou menos a pretensão seria cada nível eu fazendo um ano. Mais ou menos, entendeu? Mas o problema é o seguinte: a dificuldade você sabe. Eu já escolhi todos os livros, os 18 livros básicos que eu achei, já está escolhido. Eu estou... Os outros esses já estão feitos. Eu estou fazendo agora sobre cultura, tá? Que é o que eu vou dar no ano que vem, né, sobre cultura. Esse livrão aqui, deixa eu ver aqui, ele é meio grande aqui, tem que pegar ele. Aqui a minha mesa tem livros, entendeu? Esse aqui, ó, Cultura Geral, o Dietrich Schwartz. Né? Eu estou lendo eles, tal. Dei uma parada porque eu tive que fazer outras coisas, mas está lá, está engatilhado. Então, não sei se eu dei uma ideia geral
para vocês, quer dizer, então vou fazer depois de orelha, agricultura, bela, aquelas coisas todas de sempre, tá certo? Esse realmente é o segundo ponto. O segundo ponto, transmissões ao vivo, esses tipos, né? Terceiro tipo foi o que eu já acabei. Acabei, acho que foi a semana passada, que eu fiz uma memória política chamada Elite do Poder, que eu fiz nos meus 22 anos, em 22 anos de existência, que foi exatamente de 1953 a 1975. É memória política daquela época que eu comecei desde novinho, com 9 anos de idade. Meu avô, como eu falei, era lacertista, escutava a Hora do Brasil, eu ia com um discurso com ele. Então, até 1975, você pensa aí, de lá, desde criança, passando para... Eu me lembro quando Getúlio faleceu e tal, eu recebia a coisa, entendia a coisa, estava entendendo o que estava se passando com ele e tal. Quando Lacerda recebeu o estilo lá na Toledeira, o Major Vaz morreu, eu sabia isso tudo. Então, essa memória, eu fui buscando isso tudo. Mas você vê, ela entrou por dentro da minha ida para a Maré Mercante, entrou pelo técnico em contabilidade, entrou pela minha formação na universidade. Quer dizer, com isso, entrou como eu já profissional, foi até 75. Quer dizer isso, entrei por dentro da ditadura, tá certo? Militar, né? Então, eu passei essa ideia para vocês sentirem um pouco quando uma pessoa se dedica em leitura, em ir na prática, entendeu? Vivenciar uma série de coisas, que eu não lembro se eu falei para vocês isso, mas perseguições políticas eu sofri, perdi emprego, as coisas todas que qualquer um passa por isso, estive no Chile, tal. Então, estive lá nos Tupamaros, lá no Uruguai. Isso, o que eu tentei mostrar? Tentei mostrar, acho que foi uma coisa assim, que a coisa que existiu naquela época continua existindo hoje. A elite do poder hoje, se você observar direito, foi o que eu botei, eu disse, olha, tem a parte toda do negócio, dos empresários, não sei o quê, tem os tubarões ali, que já está metido até na política, e tem os políticos, também tem os tubarões da política, né, que são aqueles que dão as ordens, que diz quem pode ser candidato, e tem os militares. Essas três formas aí, três grupamentos, formam essa elite do poder. Não é que todo militar esteja na elite do poder, não é isso que eu estou dizendo. Não é que todo político, um vereador, não está. Não. Pode ser um roubador aí qualquer, mas de baixo nível. Mas isso já acabou. Então eu fiz isso aí de maio a julho, quer dizer, 3 meses. Em 3 meses eu fiz essa memória. Foram 9 encontros. Agora eu estou pretendendo fazer essa memória cultural da literatura, mas em termos de literatura, eu ia começar agora esse mês, mas o João, a gente ficou pensando tal, talvez seja uma boa colocar isso quando o site estiver entrando. Então, nós vamos começar em setembro. Então, são 12 volumes. Eu estou sempre falando que eu vou acabar o 8º, mas estou sempre pensando em outra coisa, então acabo não acabando. Mas já, praticamente, eu vou dizer assim, eu já acabei os 8 volumes. E, ao mesmo tempo, além de acabar os 8 volumes, os 12 já estão esquematizados, que eu tenho que fazer, entendeu? Mas eu acabei 8. Mas falta cumprir a coisa que eu já bolei, qual é. Então, esses 12, qual é? O primeiro eu vou fazer uma introdução, volume 1, volume 2 é a Idade Antiga, o volume 3 é a Idade Média, né? Quer dizer, eu estou dando as datas aqui. A antiga vai de 4.000 a.C. até 476. Depois, na Idade Média, 476 até 1453. Depois, a Idade Moderna, de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. Cada um tem uma data específica para isso, né? Depois, eu mergulho, do volume 5 até o 12, eu mergulho dentro da Idade Contemporânea. Aí a coisa é mais espaçada, entendeu?
porque aí tem mais literatura, tem mais autores, né? Então eu faço esses 12, aí para explicar isso aí, explicar cada. Né, se pegar aí, primeiro que eu fiz, 1789, da Revolução Francesa, até 1848. Foi uma época sem farta de muitas revoluções e tal, entendeu? Depois, 1448 a 1900, 1900 a 1920, com a Primeira Guerra ali. Depois, de 1945 até 1991, foi um período rico da Segunda Guerra, até o término da Guerra Fria, com a saída da União Soviética, com acabar. E vai por aí afora, né? Bom, a quinta coisa, que é uma memória cultural, uma relação ao cinema. Então, eu pretendo iniciar isso em outubro. E aí, por exemplo, os princípios. Os princípios, para mim, quer dizer, vai ser natureza, sociedade e o homem, não é isso? Quer dizer, eu vou falar da natureza, vou falar do universo, da terra, da vida. Da sociedade, eu vou falar da história, da biografia, do lugar. O homem, eu vou falar do corpo, da mente do homem e tal. Depois eu vou para outra religião, para as colunas, vou por aí afora. Eu tenho aí, não chega a 1000 filmes, em termos de unidade. Às vezes tem filmes que tem 3 unidades, mas representam um tópico, né? Quer dizer, então, mas tem aí, em termos de unidade, chegando já, se aproximando de 1000. Quer dizer, 1000 bem escolhidos. A mesma coisa na literatura. Na literatura são até agora, eu coloquei 161 livros que eu li, que eu conheço, entendeu? Fez parte da minha vida, achei que foi importante. Tem muito mais? Tem muito mais. Muito mais. Mas eu fiz o seguinte: para cada autor que eu acho importante, só coloquei um livro. Porque tem autores que, às vezes, faz 5, 10 livros. Então, se eu fosse fazer isso, isso aí vai amarrar quantos milhares de livros que eu já li. E aí você pensa, com esse 161 já vai ser um problema sério. Por que vai ser sério? Se for um por semana, no ano tem 48 semanas. Se for 161, você imagina, já dá quase uns 4 anos, não é isso? Se eu botar muito mais, se eu botar o dobro, são 8 anos. Dobro assim, se eu quiser botar uns 300 e pouco, né? Então o negócio é complicado demais, né? Mas a minha ideia, estou querendo passar essa ideia para vocês, a minha ideia realmente é fazer algo, porque o que eu visualizei na minha vida toda é que as pessoas não têm cultura. Não têm cultura. As pessoas não leem nada. Ou se leem muito pouco, mas muito pouco. As pessoas vão pouco, veem poucos filmes. Elas pensam que veem. E quando veem porcaria. Entendeu? Então, assim, eu estou querendo calçar. Você vê qual foi a minha preocupação? Tem gente aí que está falando comigo, eu estou entendendo. Eles estão dizendo assim, estou tendo outra visão de Deus. Tem um que fala assim, até, eu estou achando que é meio perigoso, porque, é perigoso mesmo. Conversando aqui com um amigo cristão, né, católico, eu falei com ele, cara, você imagina só, esses evangelhos aí, é um problema, cara. Eles foram escritos, João, então, escreveu com 70 anos depois. 70 anos depois, cara? Aí eu falei com ele assim, deu uma ideia assim, pensa se você tinha 63 anos, fala assim, pensa assim, 50 anos atrás, você tinha 13 anos, lembra aí. Então, tá bom, você não lembrou nada, então faz o seguinte, lembra o que você comeu ontem. Entendeu? Então, você já pensou essas pessoas fazerem umas memórias
E aí, se você prestar atenção, você vê que os ensinamentos, que os evangelhos, eles não coincidem, coincidem pouco. Marcos é o que parece ser o mais fidedigno. Lucas e Mateus, não. João, muito menos. Tá certo? Ainda tem um evangelho que parece que esse não botaram para funcionar, mas ele também fica funcionando ali como mais fidedigno. Então você pode imaginar quanto de Jesus realmente, quando se fala em Jesus, é um Jesus histórico realmente, ou quando é um Jesus elaborado, criado, né, com as pessoas escrevendo pelos evangelhos. Por isso é que eu sempre me bati. Messiânicos tem que ter todos os livros originais a seu dispor, tudo traduzido. Reminiscências também, porque o que eu vi na última vez, eu fiquei assim de batuque. Começaram a dizer para sustentar, dizendo que o Kyoshi Sama, realmente, Meixo Sama tinha tido uma intuição. Foi uma mulher que começou, se criou de repente uma nova reminiscência que não existia, dizendo que não, aí ela falou que viu essa notícia, assim, que Meixo Sama recebeu essa notícia, né? Aliás, não, a família recebeu a notícia que o Meixo Sama ficou dizendo praticamente que esse daí que estava nascendo seria um Kyoshi Sama. Quer dizer, isso aí você vê, essa questão de religião, de inventar coisa, busca do poder, isso aí é para todas as religiões acontece isso. O fundador vai se distanciando, morreu já há algum tempo, isso vai ficando uma encrenca. Então, mas Meixo Sama nós temos uma coisa muito mais segura, porque ele viveu agora. Agora, Cristo, Buda, nossa Senhora, quanto que não foi inventado, adulterado, coisa, entendeu? De qualquer maneira, eu estou querendo dizer com isso é que eu estou querendo fazer realmente dar essa sustentação para as pessoas. Pô, aí, com esses 146 volumes que eu estou dando em 36, entendeu? Estou sempre em busca e tal, para quê? Para vocês ficarem com os livros de Meixo Sama, vocês ficarem com cultura. Essa que está sendo a minha visão. Por isso que nós somos um centro cultural paradisíaco. O sexto, chamando de ponto? Chamar de ponto. Sexto ponto. Vou fazer um estudo cronológico da vida e ensinamentos do Messias. Pretendo iniciar isso ainda esse ano de 2019. Eu dei uma parada, porque cheguei ao ano de... Aquele azulzinho, né? Menor. Mas aquele ali só fiz 2. É. São 18 anos do Meixo Sama, começando em 35, mas tem uns anos que ele não produz nada, por causa da guerra e outras coisas mais. Então, eu, quando cheguei, porque a grande produção dele é 49, 50, por aí, né? Produz muito. 54 não, porque ele já tá com AVC e tal, não faz mais nada. Mas esses anos, assim, a produção é muito grande. Então, eu dei uma parada nessa hora, porque, voltando a dizer a mesma coisa, como eu faço várias coisas, então eu parei ali. Eu fiz 2, mas já fiz mais, eu cheguei até 48. Mas ainda está faltando fazer esses que são... E é complicado. É complicado, não é fácil, porque dependeria muito. Eu ainda tentei botar um pouquinho assim de história antes, para a gente situar, porque a partir daí é que a gente poderia ter uma ideia por que o Meixo Sama produziu aquelas coisas naquele ano. Entendeu? Poderia ter uma ideia, porque é muito difícil. Porque a gente não estava junto com o Meixo Sama, não sabia o que ele estava pensando, o que estava sendo assim, levado a querer escrever aquelas coisas. Era isso que eu queria passar, mas não dá muito para fazer isso. E teve um ministro lá, quando eu estive lá nos Estados Unidos, ele disse que já existe isso. Mas ele não me deu nada. Então, eu não sei. Se tem, se não tem, não sei. Entendeu? Eu tenho uma vez que eu queria pegar pelo menos o volume 1 lá do Japão, que é da coleção,
ele tem tudo escrito, é como se fosse um índice, entendeu? Eu queria pegar isso. Mas não sei, eu estou querendo me esforçar para ver se eu consigo pelo menos dar uma ideiazinha para você, ou se tiver, se não tiver, que, que alguém se sensibilize para fazer isso. Eu não posso fazer tudo, cara, eu não tenho. E eu não tenho recursos, assim. Se eu fosse um doutor que tivesse várias pessoas aqui querendo fazer doutorado comigo, né? Aí sim, eu podia dizer, olha, você faz isso, tua tese vai ser sobre isso, tua tese... Eu orientava essas teses todas aqui, mas eu não ia fazer. Eu somente quando ele comentava lá o que ele estava fazendo, quais são as dificuldades, eu orientava. Quer dizer, eu tenho poder de orientação para isso, mas eu não tenho, não consigo, não tenho essa infraestrutura. Não tenho. Até para ter. A boa parte das coisas que eu faço, quem bate sou eu, quem digita sou eu. Eu tenho uma pessoa que ajuda, mas ela é cheia, coitada, cheia de problema, não tem tempo. Então é um problema sério. Bom, o sétimo, eu disse que era o 9, né? O sétimo, realmente eu botei aqui o curso da Bíblia do século XXI. Eu botei até ser início em 2020. Por que razão? Esse curso eu já fiz, tá aí, já está exposto lá na biblioteca, vários volumes, tem vários vídeos falando sobre cada área de conhecimento. Às vezes tem mais de um vídeo falando sobre a área de conhecimento, às vezes muito mais, entendeu? Mas o problema todo é o seguinte, esse é o básico. Isso é o que as pessoas têm que conhecer. E eu fico assim, todo mundo que me conhece sabe que eu não detesto me repetir. Eu já me repeti com esse curso umas 2, 3 vezes ou mais até, não me lembro, acho que foi mais do que isso. E eu botei aqui, mas eu vou fazer assim o seguinte, quer dizer, sei lá, quando tiver com vontade de fazer, dar um sobre Deus, aí eu digo, vou falar sobre Deus um pouco. Mas isso aí vai se arrastar por muitos anos. Porque eu sabe que aí já começa um outro problema. Eu não posso contar, vou falar vocês no geral. Né? Tem um cara que daí pode ser muito bom, tal, outro. Mas vocês, no geral, vocês não leem nada. Então, o que acontece? Se eu disser assim, ó, leiam o livro tal, ou então, vejam os vídeos tal. Eu estou vendo que não leio por que razão? Eu botei aí o filme número 10, botei a transcrição, botei tudo e tal. Não vi ninguém lá se manifestando. Presumo que não tenham lido nada. Aí, por isso que eu tomei a decisão no livro 10, no filme 10, de ficar comentando um pouco do filme. Entendeu? Agora você imagina, eu mandar ler o livro 10, o livro, qualquer um desses, sei lá, sobre Jorei, por exemplo. Eu não lembro sobre Jorei. O pessoal não lê. Aí eu fico ali entre querer ver as dúvidas, para tirar as dúvidas das pessoas. Não, aí como é que eu posso, de repente, dar todo o material? Cara, não sei quantas folhas, mas esses 18 volumes aí, 19, são 19. Deve ter umas 4.000 folhas, não sei, estou chutando aqui. Você imagina se eu consigo dar, vou botar 10 folhas, se eu consigo dar 10 folhas por aula, você imagina 4.000, são 400 aulas. 400 aulas, se eu fizer uma por semana, no ano tem 48, vamos ser 480, você vai demorar 10 anos para fazer isso. Entendeu? Por isso que às vezes eu peço para as pessoas lerem para poder fazer pergunta, eu tirar a dúvida, mas a pessoa aí anda mais rápido. Mas cadê? O pessoal, as pessoas, no geral, eu sempre falo isso, quer conhecer o nível espiritual de uma pessoa, facilzinho. Vê se ela tem espírito de busca. Não tem espírito de busca, nível espiritual baixo. Entendeu? Porque a pessoa com nível espiritual, se você disser, isso, ela, puf, o quê? Era isso que eu queria. O cara já fez, não sei o quê. Tem um rapaz aí que eu acho que ele nem está aí nesse negócio.
E me parece ser um tipo desse, entendeu? Que ele descobriu, deixa eu ver se eu estou rodando aqui para ver se eu encontro ele. Não encontro ele aqui, não. Ele parece que descobriu, ele devia ter uma série de dúvidas ou sei lá o quê. Ele parece que descobriu a gente assim, porra, esse cara aqui é o que eu queria, entendeu? Porque tem muita gente aí que está num nível até assim, são pessoas, são até almas de ouro, viu? Mas são perdidos. Não encontram o cara para botar ele na rota certa. Então ele perde muito tempo, ele vê muita porcaria, lê muita porcaria, vê muita porcaria, quer dizer, o nível do belo ele também está baixo, entendeu? Mas ele tem potencial, só que ele não encontra a pessoa, né? Bom, então eu vou fazer, mas assim, nessa base, porque eu não vou me propor a fazer o curso de novo, porque eu não aguento, entendeu? Porque seria o ideal, né? Depois de você ver essas coisas todas, esses livros todos, esses filmes todos, aí se a gente pudesse, já com esse embasamento mais cultural, então a gente pudesse falar de Meixo Sama em cima disso tudo, entendeu? Eu vou fazer sempre isso, mas eu digo assim, você dá um apanhado geral, quer dizer, porque quando eu pego, às vezes, eu vejo ali, no filme, eu vejo ali um detalhe que falou, eu disse, pô, Meixo Sama já falou sobre isso aqui, Meixo Sama concordou, não concordou, entendeu? Disse que é de forma diferente. Então eu falo ali, mas o problema é que isso é uma coisa em cima de um material. Outra coisa, o Meixo Sama falou muito, 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 muito mais do que aquele trechinho ali. Ele chamou para si vários tópicos que não são tratados nos filmes, nos livros, entendeu? Vários itens, vários pontos, uma multidão de coisas. Então é isso que a gente tinha que fazer, né? Estou mostrando as dificuldades. O oitavo são as exposições. Então, só voltando esse negócio. Pô, cara, que a gente fazia aqui o curso nosso da Bíblia do século XXI, a gente começou lá no Rio de Janeiro, né? Vou mencionar mais esses últimos, né? Começou lá no Rio de Janeiro. Começou lá na igreja messiânica, lá na Itabaiana. Depois a gente veio, o reverendo Francisco expulsou todo mundo, aí nós fomos lá para uma coisa de arte que existe. Então a gente pagava o local, tudo. Aí fizemos lá durante algum tempo, aí eu resolvi, porque é aquele negócio, pô, resolvi vir aqui para Teresópolis, onde que eu moro mesmo, então resolvi começar a fazer esse curso, mas tudo isso envolve dinheiro assim, envolve tempo, e aí acontece coisas na vida das pessoas, para vir, para o pessoal, daqui a gente não conseguia pegar a gente, pegou pouca gente para fazer o curso aqui, aí vem aquelas pessoas do Rio que já faziam um curso com a gente, aí daqui a pouco começa a acontecer problemas, as pessoas, sei lá, já estão com um pai velho, mãe velha, não sei o quê, daqueles problemas, aí começa a vir problema de dinheiro, que o Brasil começou a dificultar, e as pessoas precisam de dinheiro para chegar até aqui. Esse rolo todo, aí começou a ficar aquele negócio, vem um, não vem outro, vem um, vem outro, pô, eu digo, caramba, que negócio é esse? Estou formando ninguém, isso aqui é uma terra de cowboy aqui, pô, né? Dando tiro para tudo quanto é lado, pô, assim não dá. Eu tive que, eu vou fazer então o que eu estou fazendo aqui, falo aqui, pronto, pego as pessoas. Mas se algum dia o pessoal quiser realmente, valia a pena fazer um curso da Bíblia do século XXI, principalmente com aquelas pessoas que já passaram e não fizeram sério, que o cara assumisse o compromisso, dizer, não, isso eu tenho que fazer isso. Isso aí é uma coisa como se eu dissesse assim, se eu não fizer isso, eu estou jogando minha encarnação fora. Eu vim aqui para não fazer nada. Fui um vagabundo desgraçado, entendeu? Então, se o cara acordar para isso, então ele vai ler, ele vai estudar, ele vai querer saber, entendeu? Ele quer morrer sabendo com isso tudo, passando para o outro lado, deu um passo à frente. Mas é fogo. O oitavo seriam as exposições em prol daquilo que eu falei, da construção do centro comunitário em Teresópolis. Isso aqui eu botei período a ser confirmado. Eu já conversei com os grupinhos, não sei o que e tal, mas eu não estou sentindo ainda firmeza. Não são as pessoas ideais, entendeu?
Às vezes tem pessoas que estão preocupadas em quê? Desenvolver no local, fazer agricultura natural não, agricultura orgânica, por exemplo, tá certo? Ele aí vende na feirinha, ele não sei o que e tal, ele quer viver aquela vida lá e tal. Mas isso aí é quase que voltar ao tempo de começar a construir a agricultura. Estavam deixando de ser caçador-coletor para voltar para vir a ser da agricultura. Não é isso a questão. O centro comunitário é envolvendo essas 18 áreas de conhecimento. Fazer propostas para isso. Não existe essas pessoas. Eu já fiz um livrinho, já fiz algumas reuniões, já andei por aqui, nessas áreas aqui todas e tal, mas deixa eu sentir um pouquinho mais que vale a pena, né? E a nona é os temas livres, que eu botei tema livre como eu comecei falando sobre isso. À medida que aparecer a ideia na minha cabeça, eu já tenho um lugar para botar isso aí. E o terceiro, realmente, que o primeiro a gente falou, as postagens no Facebook, o segundo, transmissões ao vivo no Facebook. O terceiro é ser ido ao solo sagrado, que foi uma deliberação com o grupo, né, o Centro Cultural Paradisíaco, que é para buscar força para esse centro cultural, desenvolver as suas atividades, né, para desenvolver as suas atividades, e ficar um período a ser confirmado, porque é uma encrenca só. Tem que arrumar ônibus, tem que arrumar... Aí não sei quem consegue pagar, quem não consegue pagar, tem que ver lá no solo sagrado, se é para a gente dedicar uns 2, 3 dias, ou se é um rolo danado, entendeu? Eu não sei, eu tentei dar uma visão para as pessoas, eu não sei se passei a ideia dos três anos que a gente pretende andar por aí, né? Vamos ver se o cemitério tem alguma coisa. Não sei se as Eu acho mesmas. que não. Não sei se. Algumas pessoas eu reconheço o nome que entraram. Tá. Mas, por exemplo, o João, não sei se voltou. Bom, tá aí, o João tá lá. Tá aí? Tá. Não tinha visto. É que não, quando volta só, eu não tenho dá que boa puxar noite. botando para cá, tá vendo? É. Eu faço assim. É. Você quer falar dele aí? Tem Não, alguma coisa? não, Entendeu tudo direitinho? mais ou menos. É? Então são mais ou menos, porque de menos. Menos é o que interessa. Porque eu estou tentando esclarecer isso para as Não, pessoas porque, terem uma assim, ideia, né? o que a gente gostaria mesmo, que eu acho que é o projeto, assim, né? Se a gente tiver que sonhar um pouquinho, é de realmente criar esse centro comunitário, né? Ser o catá desse centro comunitário. Que a gente já conversou sobre isso e tudo. E aí ia ser muito rico, porque você ia ter a possibilidade de aglutinar as pessoas com esse mesmo desejo, profissionais da área de saúde, nossa, muita coisa. Se a gente não tem essa coisa, porque assim, já pensou? Foi o que eu pensei no centro comunitário, foi isso que eu comecei a procurar lugar, procurar as pessoas, né? Porque... E agora acho que, entre aspas, aqui parece que piorou a situação, porque agora as pessoas para se aposentar já vai demorar mais tempo, e quando se aposenta numa situação pior, tá certo? Ai, meu Deus. Então aí quando é que a gente vai conseguir reunir pessoas? Entendeu? Eu estou rindo porque a gente está vendo a terceira temporada da Casa de Papel, que foi aquele pessoal que roubou a Casa da Moeda na Espanha. E agora eles estão roubando o Banco da Espanha. Coitado da Espanha. Mas eles só estão roubando o Banco da Espanha porque eles já roubaram a Casa da Moeda. Então eles têm dinheiro para poder armar o assalto na Casa do Banco da Espanha. A gente joga aqui para ganhar a gente fica querendo assim, né? Não sei se a gente está pensando errado, né? Mas é porque o projeto seria tão bacana assim, se você tivesse realmente um projeto assim, vou colocar nesses termos virgem, né? Você comprar um terreno, construir a coisa do jeito que você quer, planejado, com tudo planejado, né?
para servir de modelo, de Isso, para servir de orientador. modelo, porque não adianta assim, por exemplo, de repente você investe numa casa, aí a casa não é do perfil totalmente que você quer, começa a fazer puxadinho para adaptar, entendeu? Aí isso é muito Ah, ruim. sem querer, Para sonhar, sonha alto, só para né? querer assim, só para querer gozar, fazer mais gozação do que até eu posso me incluir nesse bolo aí, tá vendo? Faz conta que eu estou aí desse lado. Então, eu estou vendo meu nome aí. Charles Guimarães Filho, Jussara Magalhães, Hermínia Amélia, João Carlos Santos, Zé Camilo, Eliana, Naisa, Laudelina, Fernando, Tiago, Maria, Deus, Zaira, vai por aí afora. Já falei de Hermínia. Não, São olhe para meus isso aqui, ouvintes, né? o que, que eu posso estar imaginando? Vou gozar, botei meu nome lá, vou botar até da minha esposa, Ana Luísa Escada Ferreira, todo mundo ali, tá certo? Tudo teso, tudo duro, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Se tivesse um pilantra cheio da mala, aí, o cara cheio de Não, dinheiro, peraí, mas que como não assim? fosse petista, que é ladrão, tô A falando, gente não é teso, não é duro, mas assim, não para fazer isso, para fazer isso tem que pô, ser muito dinheiro. precisa ter um mala aí, quer dizer, Né? cadê o mala aí? Não tem nenhum mala, só tem mala chato, mas mala mesmo de dinheiro não tem, quer dizer. Se tivesse um mala de dinheiro aqui, o cara, pô, é isso que eu quero fazer. Eu digo, é isso que você quer fazer? Quero. Cadê o terreno? Olha, cara, tá aqui essa mala aqui de dinheiro, jogava na minha cara assim, pô, tudo bem aí, tudo bem, tudo pesada aquela mala. E não é cruzeiro, não é real, não. Como é que é o nome dessa moeda? Não, sei lá o que é. É tudo dólar, euro, pô, entendeu? Aí tu dizia, porra, aí tu abria aquele negócio, chegava lá num local qualquer, eu quero essa área aí, o cara. Eu não estou vendendo, não tá, não, olha aqui, ó. Eu jogava a mala em cima dele. Ele, porra, cara, porra, essa aí tá, tudo bem, eu assino aqui na hora, tá, entendeu? Aí sim, a gente fazia as coisas com maior rapidez. Mas coitado do próprio Mestre Sama também. Você vê como é que ele conseguia as coisas? Que loucura também. Corte Nossa de glicina Senhora. ele Mas conseguiu na ele tinha, véspera da morte pois é, mas dele. ele tinha muita ajuda espiritual É. de Deus, aí, os terrenos, as obras de arte e tal. Mas também não foi fácil, não. E agora a gente aqui está. Vamos ver, vamos em frente. Eu não sei se minha missão é simplesmente, nosso grupo e tal, se a missão é simplesmente fazer isso. Outros é que vão fazer o espaço mais Mas na frente, né? Então, materialmente, se né? for isso, está tudo bem. Eu estou cumprindo, tá. Então já devo subir alguns degrauzinhos aí, já está bom. Né? Pô, tá triste, reclamando de quê, pô? Tá bom, não vamos reclamar não, vamos reclamar não. Bom, acho que ninguém falou nada, ninguém quer nada, Não. então tá bom. Então, paz no cemitério, chegar meia-noite aí, cuidado, pessoal. Sei lá para vocês, um abração, hein? Amanhã, hein? Não esquece não, que amanhã a gente vai ter evolução de Deus. Mais um ponto lá que bom demais.